Pensa comigo, e se já existisse um plano para literalmente reiniciar a civilização? Hoje a gente vai dar uma olhada numa arquitetura assim quase secreta que está sendo construída agora para garantir que o legado da humanidade, bom, que ele sobreviva a qualquer desastre que a gente consiga imaginar. Olha, a Arch Mission Foundation colocou isso de uma forma que arrepia. Humanidade, nós temos um problema. A nossa civilização moderna não tem um backup. É uma frase pesada, né? Porque se a gente parar para pensar, é a primeira vez na história que a gente construiu uma coisa global, interligada, mas a gente simplesmente não pensou em como reconstruir se tudo um dia vier abaixo. E é aí que entra uma ideia fundamental, a chamada estratégia de Arca. A lógica aqui mudou. Não é mais só sobre, sei lá, tentar desviar um asteroide. O ponto agora é aceitar que, olha, alguns desastres podem acontecer. E aí a pergunta-chave vira outra. Beleza, e como é que a gente reconstrói? É uma virada de chave, sabe? Uma mudança bem radical na forma como a gente pensa sobre sobrevivência a longo prazo. Tá, mas por que essa necessidade de um backup se tornou tão urgente assim, de repente? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para a fragilidade dos nossos sistemas hoje em dia. Essa mudança de mentalidade é gigantesca. Por décadas, a pergunta era sempre como é que a gente impede uma catástrofe de acontecer. Agora, uma nova pergunta está ganhando muita força. Ok, e se uma catástrofe de fato acontecer, como a gente garante que a civilização vai ter as ferramentas necessárias para se reerguer? Para a gente entender como é uma dessas arcas na prática, vamos dar uma olhada no exemplo mais famoso de todos, um que protege a base da nossa existência, a nossa comida. Então, conheçam o Cofre Global de Sementes de Svalbard. Pensa nele como, sei lá, o cofre de um banco, mas para a agricultura do mundo inteiro. É importante entender, ele não é uma biblioteca de sementes para usar no dia a dia. É um backup de último recurso. A segurança final para todos os outros bancos de sementes do planeta. E essa necessidade ela é crítica. Existem mais ou menos 1.750 bancos de genes espalhados pelo mundo. O problema, muitos deles são super vulneráveis a guerras, desastres naturais ou até mesmo algo tão simples como falta de grana. Svalbard então funciona como uma rede de segurança para todos eles. A grande sacada da preservação aqui está nessa temperatura, 18 graus, negativos. Nesse frio extremo, a atividade metabólica das sementes praticamente para. Elas entram numa espécie de animação suspensa, sabe? E isso mantém elas viáveis por séculos, e algumas, quem sabe, até por milênios. E a escala do projeto é de cair o queixo. A gente está falando de mais de 1.300.000 amostras de sementes. E cada uma delas é um pacote único de história, representando mais de 13 mil anos de agricultura humana. Tudo isso guardado em segurança dentro de uma montanha. A escolha do lugar, aliás, foi de uma precisão absurda. Fica a 130 metros acima do nível do mar, ou seja, está a salvo de qualquer aumento dos oceanos. E a parte mais genial, se a eletricidade acabar, o permafrost natural da montanha mantém tudo congelado a uns -3 graus. É um sistema de backup natural. E o sistema funciona no que eles chamam de caixa preta. Isso quer dizer que quem depositou as sementes é o único dono e o único que pode pegar de volta. E olha, isso não é só teoria, não. Em 2015, o sistema foi testado na prática e de um jeito bem dramático. Pesquisadores fugindo da guerra civil na Síria fizeram a primeira retirada da história do cofre. Eles precisavam desesperadamente reconstruir a coleção de sementes que tinham perdido em Alepo. Foi ali, naquele momento, que o cofre deixou de ser só um símbolo e se tornou uma ferramenta vital e funcional para a humanidade. Ok, se Svalbard protege a base biológica da nossa civilização, o que é que protege a nossa alma, o nosso conhecimento? Pois é, isso nos leva para uma ideia ainda mais ambiciosa. Uma arca de informações, só que construída para durar uma eternidade e fora do nosso planeta. É aqui que a Arch Mission Foundation entra de novo. E eles pensam numa escala, assim, cósmica. O objetivo não é um arquivo que dure séculos, mas um que dure bilhões de anos. A estratégia deles é descentralizar nosso conhecimento, basicamente espalhar cópias por todo o sistema solar, como se fossem sementes intelectuais. Mas como é que se armazena dados por tanto tempo assim? Dá uma olhada nesse salto tecnológico. Um CD ou um DVD comum dura, sei lá, uns 50 anos. Já a tecnologia que a Arch Mission usa, que é o armazenamento óptico 5D em quartos, pode, em teoria, durar até 14 bilhões de anos. Para a gente ter uma ideia, isso é mais tempo do que o nosso planeta Terra existe. E a jornada para levar esse arquivo para o destino final não foi nada fácil. Tudo começou de um jeito bem peculiar,
com uma biblioteca lançada no espaço dentro do Tesla Roadster do Elon Musk, lá em 2018. Depois, em 2019, a primeira tentativa de pousar na Lua deu errado, o módulo caiu, mas o arquivo é tão resistente que muito provavelmente sobreviveu ao impacto. E aí, finalmente, em fevereiro de 2024, a missão Odysseus pousou com sucesso. E com ela, a primeira biblioteca permanente da humanidade na Lua. Mas a parte mais genial disso tudo é como alguém no futuro poderia decifrar esse arquivo. É como uma escada do conhecimento. O primeiro degrau são imagens bem simples, universais. Essas imagens te levam a um tipo de dicionário de idiomas que pode ser lido com um microscópio simples. E esse dicionário, por sua vez, tem a chave para decodificar todo o arquivo digital. A ideia é que seja compreensível para qualquer inteligência em qualquer futuro. Só que ter arcas de sementes e arcas de dados não é o suficiente, né? Porque no fim das contas, quem é que vai usar essas ferramentas para reconstruir tudo? E isso nos leva da tecnologia para a psicologia, do macro para o micro, do institucional para o pessoal. E nesse ponto é bem fácil pensar, isso é só uma versão chique de preparação para o fim do mundo. Mas a ciência por trás da sobrevivência de verdade, ela pode surpreender, e muito. Dá uma olhada nesse gráfico. São dados do cirurgião-geral dos Estados Unidos, e eles mostram uma coisa chocante. O risco para a saúde de viver em isolamento social é comparável a fumar 15 cigarros por dia, e é maior que o risco da obesidade. Aquela imagem que a gente tem do sobrevivente solitário, o lobo solitário, na verdade é uma das piores estratégias possíveis. Os dados não deixam dúvida. A estratégia mais eficaz de sobrevivência à base da resiliência não é o isolamento, é a comunidade. A nossa força não está no indivíduo, mas no coletivo. Essa, no fim das contas, é a nossa arca mais fundamental, a arca social. Então como é que todas essas peças se encaixam? Sementes, dados, comunidades. Vamos juntar tudo isso agora para ver como é essa estratégia integrada para um futuro profundo. Então, resumindo, a gente viu que existem 3 tipos de arcas sendo construídas hoje. Primeiro, as arcas biológicas, como a de Svalbard, que protegem a base da vida. Segundo, as arcas informacionais, como a Biblioteca na Lua, que preservam nosso conhecimento e cultura. E o mais importante de tudo, as arcas sociais, as comunidades que a gente forma que são de fato o verdadeiro motor da nossa resiliência. E isso tudo nos leva a uma ideia muito maior. Construir essas arcas não é um ato de medo, de jeito nenhum. Na verdade, é um ato de esperança, de responsabilidade. É sobre a gente começar a pensar em escalas de tempo que são quase impossíveis de imaginar, muito além das nossas próprias vidas. E com isso, assumir a responsabilidade por um futuro que a gente nunca vai ver. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se a tarefa fosse essa, escolher o que salvar para representar a humanidade inteira, para permitir uma reconstrução a partir do zero, o que é que deveria ir dentro dessa arca?